Olá, meus queridos, olá, minhas queridas. É um imenso prazer novamente estar aqui para a gente continuar esse estudo sobre os 9 passos de como obter a verdadeira felicidade. Mas antes de tudo, eu peço para você deixar o teu joinha aqui, curte esse vídeo, compartilha ele e também não esquece de deixar o teu comentário. Teu comentário é muito importante, ele é um feedback para que a gente possa saber qual é o trabalho que nós podemos realizar através desses vídeos para também atender aquilo que você espera da nossa programação. E eu quero pedir nesse momento a você, então, que compartilhe esse vídeo, faça com que ele chegue às pessoas que você acha que seria interessante que elas conhecessem um pouquinho dessa mensagem. E como nós estamos dando sequência a esse estudo maravilhoso dos 9 passos de como obter a verdadeira felicidade, hoje chegou o dia de nós entendermos o quinto passo. O quinto passo, ele fala sobre misericórdia. Lá no livro de Mateus, no capítulo 5, no versículo 7, diz que bem-aventurados são os que praticam a misericórdia. Lá diz, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Que tipo de misericórdia Jesus está falando? Será que é uma misericórdia que ela é excelsa? Ela é uma misericórdia que tem uma origem celeste? Que tipo de misericórdia é essa que Jesus ele está falando? Pois bem, a palavra grega traduzida neste texto é a palavra eleu. Ela significa um misericordioso preocupado com o seu próximo. A gente percebe que em todo o texto Jesus fala muito de empatia, de nos colocarmos na situação do próximo. E a palavra eleu ela tem esse sentido. É um misericordioso que se preocupa com as necessidades daqueles que não têm nada, daqueles que estão na miséria, daqueles que estão passando por necessidades. E eu gostaria de levar você a pensar nesse contexto. Lembra que Jesus estava no monte, ele olhou para os seus discípulos e além dos seus discípulos havia uma grande multidão de pessoas que o seguiam. E essas pessoas estavam passando por grandes necessidades, elas passavam por injustiça social. Muitas delas estavam ali passando fome, muitas delas eram subjugadas pelos mais ricos e pelos mais abastados, e elas passavam um período bastante crítico dentro da situação social e econômica em que elas viviam. E Jesus agora olha para aqueles que estavam ali e ensina que a verdadeira felicidade é você ser misericordioso, é você ter empatia com o teu próximo. E eu gostaria de levar você a refletir sobre isso, sobre a necessidade de termos empatia. Nós vivemos num mundo muito caótico hoje, e inclusive estamos vivendo hoje uma pandemia. Esse período da pandemia, evidentemente que não é um período salutar e muito menos um período bom para nós. Contudo, existe uma coisa boa que nós podemos tirar dessa pandemia. Eu não sei se vocês perceberam, mas as pessoas se tornaram mais solidárias. E eu acho que a ideia de solidariedade ela é muito necessária no mundo em que nós vivemos, na nossa história vigente. Por quê? Porque há muito tempo as pessoas têm se preocupado em crescer financeiramente, em ter abundância de recursos, mas muitas vezes elas acabam esquecendo de compartilhar, de dividir. E hoje o mundo ele necessita de compartilhamento, ele precisa que as pessoas tenham essa posição de dividir. Porque se existe fome, se existe miséria, se existe necessidade, é porque uma classe muito rica, uma classe muito abastada, deixou de fazer a sua parte. Deus abençoou os ricos e abastados, não para que eles provessem apenas aquilo que o seu coração deseja, ou seja, as necessidades do seu coração. Não, eles são ricos, eles são abastados com o objetivo do quê? De eles poderem ser uma bênção aos outros, para poderem dividir essas bênçãos que eles recebem. Mas muitos são egoístas, muitos não veem dessa forma. E eu gostaria de usar um exemplo muito interessante na natureza. A gente percebe na natureza que se você pegar uma lagoa, o que acontece? Um lago ele represa água e a vida ali ela não acontece. Por que ela não acontece? Porque a água ela está parada, ela represa a água, ela retém aquela água, contudo a água ela não tem aonde escapar, ela não tem fluidez e portanto o lago ele é sinônimo de morte. Olha que coisa fantástica que a natureza nos ensina. É bem interessante o que a natureza nos mostra através da sua revelação.
com relação, por exemplo, o próprio lago. O lago ele é um lugar onde é represado a água, mas a vida não tem fluidez. Portanto, ele representa a morte. Agora, se você pegar o rio ele tem correntezas, ele divide em vários braços, ele divide o seu conteúdo, ele tem fluidez. E quando a gente divide, a vida acontece. E assim é na nossa vida. Se nós dividirmos aquilo que recebemos, nós vamos receber em dobro. Não só a questão material vai voltar para nós, mas também nós vamos dar vida a outras pessoas. E isso nos tornará mais felizes, por quê? Porque nós estamos dividindo, compartilhando aquilo que nós recebemos como bênção. E eu não sei se você já teve a oportunidade de ajudar alguém que necessita, e quando tu viu o sorriso no rosto daquela pessoa, o que aconteceu? Você se encheu de alegria por estar ajudando ao próximo. É disso que Jesus está falando. É dessa necessidade de termos um coração bondoso, um coração que não é egoísta, que divide, que celebra a vida e faz com que a vida seja um rio que corre com fluidez. É isso que nós precisamos, um rio que corra com fluidez. A nossa vida tem que ser assim, um rio que corre com fluidez. Talvez eu esteja falando para alguém que Deus tem abençoado com grandes recursos. Tem se tornado uma pessoa até mesmo abastada de recursos materiais, contudo se tem visto de uma forma vazia. Dentro de si não consegue realmente preencher-se de gozo. Por quê? Porque não encontrou a verdadeira felicidade e ainda não sabe o que é a verdadeira felicidade. Eu quero voltar de novo nesse texto de Mateus 5:7. Vocês percebem que sempre que Jesus dá esse segredo da felicidade, ele usa a palavra bem-aventurados. Nós já estudamos no início dos outros vídeos o que significa a palavra bem-aventurado. A palavra bem-aventurado é felizes, mas existe um outro termo também que é sinônimo de Macários, que significa plenamente satisfeito. Olha que coisa interessante, é um exemplo quando você pega um prato de alimento, você se serve e você não sente fome depois que se alimentou daquele prato. A verdadeira felicidade ela é assim, ela é completa, é um gozo completo. Só que ela só acontece a partir do momento que nós começamos a praticar essas condições que Jesus colocou lá no Sermão do Monte. Então, ser misericordioso é um sinônimo de felicidade, de plena satisfação. E eu vou fazer uma pergunta a você, nesse momento que é muito importante. Você é completamente feliz? Você se sente plenamente satisfeito? Se você não se sente plenamente satisfeito, será que isso não é porque você tem deixado de praticar a misericórdia? Tem deixado de se importar com o teu próximo? Com aquele que está ali batendo a tua porta, sofrendo, necessitando de auxílio? E talvez você tenha hoje uma mesa lauta, uma mesa cheia de guloseimas, de melhor, e em vez de você fazer algo maravilhoso que é compartilhar, você não tem feito isso? Será que não é por isso, meu querido? Então, eu gostaria de dizer a você, meu querido, que o segredo da felicidade ele é simples. É uma vida humilde, uma vida pobre de espírito abnegado. Não quer dizer que você tem que se desfazer dos teus bens, não é isso. Mas usar os teus bens para amenizar o sofrimento dos outros. E quando você entender isso, que é necessário compartilhar, que é necessário ser misericordioso, você vai encontrar a verdadeira felicidade. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém.